Ademir passou a vida dobrando papéis. Jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imagine que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui." Mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que não era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. Nossa cultura está preparada para acolher aqueles sujeitos que não se enquadram em determinados parâmetros? Como acolhemos as deficiências na nossa sociedade? O que significa incluir alguém? Incluímos na diferença ou tentamos achatá-la, suprimi-la? Almejamos a normalização? Estamos sabendo escutar os sujeitos não somente na sua deficiência, mas nas suas singularidades?
Qual é a imagem que esses sujeitos têm de si mesmos? Como se veem e como são vistos? O que temos a aprender com as deficiências? Nessa 18ª Primavera de Museus, o Instituto Brasileiro de Museus traz o tema Museus, Acessibilidade e Inclusão. Para essa semana, o Museu das Memórias Impossíveis propõe uma roda de conversas intitulada Com quais traços e vozes se faz uma cultura inclusiva? Para pensarmos essas questões, estamos aqui com 3 convidados muito especiais: Crispim Campos, Elaine Milman e Caetano Dornelles. Agora eu vou passar a palavra para a nossa convidada Elaine. Eu vou pegar uma cola aqui. Elaine, só um pouquinho. A Elaine se formou em Educação Especial em 1985 e depois se transformou em psicopedagoga em 1989. Trabalhou na Prefeitura de Porto Alegre nas décadas de dos anos 90 e 2000. E acompanhou alguns movimentos educacionais históricos em uma caminhada que traz como horizonte a transformação da escola para a construção, juntos, de uma cultura inclusiva. Fez mestrado e doutorado em educação na URGS e também realizou pós-doutorado na URGS. Ela segue como pesquisadora no NUPEC URGS, eixo 2, e ela diz assim: coloco minhas lentes investigativas sobre a escrita e a linguagem. Como psicopedagoga clínica, acompanho o testemunho e caminhada do Caetano desde o 3º ano do ensino fundamental. É isso, Elaine? Tá contigo, então. Tá. Bom dia. Inicialmente, quero agradecer o convite para estar aqui juntos nessa manhã, nesse encontro que eu achei tão poético. E agradecer a companhia do Crispim e do Caetano para a gente poder pensar nessa manhã juntos um pouco sobre como se faz uma cultura inclusiva. E eu falo aqui hoje como educadora especial que testemunha vários movimentos históricos e políticos da educação na sua perspectiva inclusiva, que foi implantada pela Lei de Diretrizes e Bases em 96 no Brasil. Mas eu também falo do lugar de psicopedagoga, sobre a trajetória singular de pessoas como Caetano, que acompanho desde o ensino fundamental até a idade adulta. As vozes e os traços que fazem uma cultura que queremos inclusiva são ao mesmo tempo uma expressão singular, pois cada uma fala e escreve de si, e também coletiva, pois todos nós estamos mergulhados em um contexto e nas condições de possibilidade da época que a gente vive. Bem, Caetano nasceu em 1998, com síndrome de Down. Nesse contexto político da recente implantação da legislação que indicava a matrícula preferencial de todas as pessoas em escolas regulares. Ele fez sua trajetória no ensino fundamental e médio no ensino comum. Nasceu numa família de educadores que buscaram um trabalho de estimulação precoce, ainda quando eles moravam na Argentina. A primeira inclusão é na família, mas para que os familiares possam receber no mundo uma criança com deficiência, também precisam ser acolhidos. Por isso, o trabalho precoce atento intervém ajudando no vínculo com o bebê, o que será uma plataforma de lançamento para a constituição psíquica e o desenvolvimento da criança. A sustentação para a família é um dos traços de uma cultura que se faz inclusiva. Também os familiares sentem necessidade de se encontrarem, trocarem experiências, associando-se muitas vezes entre si. O Caetano e muitos dos seus amigos e amigas se conheceram na FAD, Associação dos Familiares com Síndrome de Down. Familiares e amigos das pessoas com síndrome de Down. Outro traço de uma cultura inclusiva é ter a abertura de transformar o contexto a partir do reconhecimento do outro e de suas necessidades, criando condições de acessibilidade,
acessibilidade arquitetônica, atitudinal, comportamental. É preciso possibilitar acessibilidade aos diferentes lugares no social, educando a comunidade para o convívio com as diferenças. Por outro lado, são necessários espaços para que as pessoas com deficiência e seus familiares convivem, troquem experiências entre si, favorecendo alguns processos de identificação e socialização. Caetano cursou ensino regular, transformando-se e transformando também as concepções de muitos professores e professoras por onde ele passou. Além disso, ele joga tênis em um projeto de praça pública, fez curso de garçom e atualmente trabalha, né, como garçom num café na cidade de Porto Alegre. Bem, foi nos grupos que ele frequenta com outras pessoas com deficiência que ele fez a sua turma e encontrou a sua namorada. A caminhada do Caetano foi acompanhada por terapeutas em um trabalho interdisciplinar, psicólogo, fono, psicopedagoga, além dele frequentar grupos de crianças e jovens na clínica. Quando ele começou o acompanhamento psicopedagógico comigo, ele ainda cursava o ensino fundamental e o desafio era a gente sustentar na escola as flexibilizações e adaptações curriculares necessárias para que ele acessasse a língua marcada pela escola, que é a língua do conhecimento. Isso é, a gente não queria só que ele se socializasse, mas que ele também pudesse ser considerado como um estudante que acessasse o currículo do modo como era possível para ele. Então, foi nos primeiros anos do ensino fundamental que o Caetano acessou o código escrito. Em seguida, a família, a escola é o lugar que pode promover a inclusão no social. Ir para o ensino regular implicou em vários desafios para o Caetano. Nessa época, quando ele falava, usava predominantemente substantivos soltos, nem sempre contextualizados e dirigidos ao outro. Por vezes, ele se referia a si mesmo na terceira pessoa. Era possível a gente ver nos cadernos dele páginas preenchidas com listas dos nomes dos colegas, de jogadores de futebol, do Inter, ou convidados para algum evento social. Parece que a superfície da página servia para sua constituição subjetiva. Escrever as listas permitia que ele se mantivesse no ambiente escolar. O meu trabalho, nesse momento, com os professores e professoras, era muitas vezes traduzir quais eram as necessidades do Caetano, ajudando a produzir propostas acessíveis para ele. E assim a gente foi dando a voz e legibilidade ao discurso do Caetano. E eu compreendi desde cedo que a escrita era um território fundamental para ele. No trabalho psicopedagógico, escrever sempre fez parte, sempre foi importante, mas foi na pandemia, quando a gente se afastou, né, em função do coronavírus, que o diário de 4 mãos no Google Drive foi inventado. Caetano escreveu seu diário rodando em torno de alguns temas: o exercício culinária, as viagens para a praia, os encontros virtuais com seus amigos e namorada e os projetos de futuro. Nessas escritas de si, os primeiros registros feitos foram sobre a alimentação e o exercício de aprender a cozinhar em casa durante a pandemia. Ele escrevia com seu universo linguageiro, produzindo uma autobiografia do cotidiano, fundando sua subjetividade no tempo. Foi saindo com sua namorada para jantar a sós em uma pizzaria perto de casa que Caetano passou a expressar o desejo de ser garçom. Leio em uma de suas produções do diário, 13/10/2020. Meu namoro com a Laís. Amor, felicidade, saudades, eu sinto da minha namorada Laís. Ano atrás, eu fui na pizzaria perto de casa no Dia dos Namorados. Comi pizza calabresa e 4 queijos. Eu aprendi a ir sozinho. A Laís gosta de beijos e abraços. Encontrei a Laís na pizzaria e eu cantei parabéns para a Laís. Eu comi pastel de carne e ela comeu pastel de queijo.
Eu bebi guaraná, a Laís bebeu água sem gás. A Laís gosta quando eu digo eu te amo. Ano que vem eu vou na pizzaria para pedir em casamento minha namorada Laís. Fazer parte de um grupo social, encontrá-lo, construir referências com ele e namorar, também são alguns dos temas que ocupam o Caetano na escrita do seu diário, produzindo assim um horizonte onde ele se coloca como um homem com trabalho, família e amigos. Então, outro trecho do diário do Caetano, testemunhando isso. 23 de 2 de 2021. Os amigos de Caetano. João Vicente gosta de se dar com gente jovem. Ele é fotógrafo de fotos artísticas. Bernardo é namorado de Bruna. Ele gosta de ser DJ. A Laís dança hip hop. Ela gosta de abraços e beijos do seu namorado Caetano. Eu gosto da pizzaria, porque lá eu encontro os jogadores do Inter. Em 2018, encontrei D'Alessandro, Marcelo Lomba, Rodrigo Moledo, Rodrigo Dourado, Vitor Cuesta, Zeca, Leandro Damião, Camilo Rossi, Charles Wendal, Nico Lopes, Edenilson, Patrick, Jonathan Alves, William Potker, que é o técnico, e Odair Herman e Klaus. Eu ganhei a camisa branca 10. Então, escrever a quatro mãos, né? Porque eu digo a quatro mãos porque o Caetano estava na casa dele e eu estava na minha, a gente estava na pandemia. Então a gente, né, conseguia no Google Drive escrever juntos. Escrever a quatro mãos possibilitou a Caetano escrever-se, deslocando a sua posição iniciativa, ampliando a sua condição de inteligibilidade na linguagem, ordenando o tempo e potencializando o seu processo de devir adulto. Ele passou a escrever como quem brinca com as palavras, compondo o seu jogo de memória ao mesmo tempo que sonhava com o futuro. Escutando seu desejo de ser garçom, buscamos um lugar em Porto Alegre, o Café Cantante, onde Caetano trabalha algumas tardes na semana. Esse desejo movimentou que ele fosse até São Paulo conhecer outro café onde pessoas com Down trabalham, né? E ele também fez um curso de especialização em garçom. Aos poucos, os clientes do Café Cantante se acostumaram em receber um cardápio trazido por um jovem que anota lentamente cada pedido, desacelerando o tempo. Os familiares, terapeutas, educadores e educadores de Caetano selecionaram artesanalmente os elementos do caldo cultural no qual ele foi se inserindo, sempre dando lugar ao seu desejo, considerando em suas diferentes etapas de vida. Nos registros do Diário de Caetano, percebemos o andamento de alguns aspectos do amadurecimento, considerando, né, a partir do Winnicott, que eles jamais se completam e continuam a ser tarefas fundamentais de toda a vida, de todos nós. A dimensão política é fundamental para pensarmos os processos inclusivos na educação e na cultura, mas é no acompanhamento singular de cada um, cada uma, de cada família, que inventamos caminhos e novos lugares para a alteridade em uma sociedade ainda tão capacitista como a nossa. A cultura inclusiva é um ideal, é uma quase utopia, cujo fundamento é a vida. Sabemos que a escola é um lugar privilegiado para transmitir o conhecimento às novas gerações. Porém, como diz o filósofo Paulo Freire, a escola não transforma o mundo, transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Então, podemos pensar em uma cultura em transformação que se faz inclusiva pelas condições de possibilidade da época, de uma política, mas que também considera que cada um de nós é um sujeito de desejo, fazendo sua caminhada singular. Bem, atualmente o Caetano faz parte de uma banda chamada Malucos Beleza, sonhada e coordenada pela educadora especial Eliana Correia. Ele toca bandeira acompanhando outras vozes que se fazem ouvir, por exemplo, na música do Raul Seixas. Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Então,
com quais traços e vozes se faz uma cultura inclusiva? A seguir, então, encaminho para que o Caetano se apresente, para que ele possa falar por sua própria voz. Então, Caetano, com quais traços e vozes se faz uma cultura inclusiva? Vamos escutar a tua caminhada? Vamos para a próxima lâmina? Lâmina 2? Pode falar, Caetano. Não, o microfone dele tá ligado. E o volume tá bom? O volume. Pode falar, Caetano. É, para separar. É, é, o Melanie Caetano de Freitas Borges Dorleles moro em Porto Alegre, tenho 26 anos e síndrome de Down. Passa a próxima lâmina, Caetano. Essa é minha família, minha mãe, Simone, sua companheira, Ana Cláudia, meu pai, homem, meu irmão, o Pedro, minha sobrinha, Frederico. É a minha turma de amigos e amigas avós. Projeto Mudança no Esporte. Jogo de tênis no Parque Municipal José Montanha. Eu toco na banda Malucos Beleza. É a minha namorada é a Laís. Ela é gremista e
são colorado. Estudei no Colégio Estadual Piratini. As melhores professoras e professores foram os que quiseram aprender junto comigo. Boa escola é aquela onde cabe todo mundo. Eu gosto de cozinhar. Eu fiz curso de garçom no English Institute Ecola e visitei o café da Bela Tucci em São Paulo. Eu trabalho no café Kentucky como garçom desde março de 2022. Os terapeutas que me acompanham desde a infância e adolescência. Ângela, Esther Gonzalez, Fogo, Gerson, Pinho, Psicólogo, Ilane, Mima, Psicopedagoga. Obrigado a todos. Obrigada, Caetano. Tchau. Obrigada, Elaine.
Vou passar a palavra agora para o Crispim, nosso terceiro convidado. O Crispim se formou em psicologia pela PUC Campinas, realizou especialização em psicoterapia pelo Instituto Sede Sapiente em São Paulo, fez mestrado em educação pela Unicamp, doutorado em psicologia social pela PUC São Paulo e pós-doutorado pela UNB em Brasília e na Universidade de Leeds, na Inglaterra, em sociologia, onde estudou o modelo social da deficiência. Hoje é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Carlos. Tem 2 filhos, Bruno e Felipe. Bruno tem 25 anos e Felipe tem 27. Como pai do Felipe, Crispim luta pela dignidade e inclusão das pessoas com deficiência. Ele diz assim: sempre me aventurei pela poesia e pela pintura, porque afinal, navegar é preciso, viver não é preciso. Crispim, a palavra é tua. É, bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom dia, é um Sim. prazer estar com vocês, uma honra estar com vocês. Ouvi todos vocês, ouvi Elaine, ouvi Caetano, ouvi todos vocês. É um grande prazer estar aqui. Eu queria, enquanto apresentação, mostrar para vocês pelo menos 4 trabalhos que eu fiz durante os anos de 2013 e 2014 na Inglaterra. Eu ouvi o seminário sobre o modelo social da deficiência e ia para um ateliê pintar esses trabalhos. Então, eu gostaria de apresentar 4 trabalhos aqui. Na época, realizei 83 trabalhos nesse período, mas eu trouxe apenas 4 para a gente mostrar alguns temas e para a gente discutir posteriormente. Então, queria mostrar um pouco para vocês desse trabalho. Esse é um dos trabalhos que eu realizei e que existia uma pessoa que tinha muletas, inclusive no nosso grupo, andava com muletas, e ele dizia que era preciso muita força para viver essa condição. E um dia, num dos seminários, ele falando sobre essa condição, eu falei, eu vou realizar essa visualização. E nesse trabalho eu chamo a atenção de vocês por uma coisa, eu chamo a atenção para a dimensão desse braço direito que carrega uma muleta, né? A força e a dimensão desse braço. Então, queria mostrar isso para vocês, um dos trabalhos que eu realizei e a força desse braço, né? Com base naqueles relatos que eu ouvi. Pode passar, né? Esse é um trabalho, vou contar para vocês o contexto em que ele foi feito, o mote de início desse trabalho. Eu pegava ônibus para ir para a universidade todos os dias, e durante essa caminhada, esse trajeto, eu sempre encontrava um senhor que tinha nascido no Paquistão, no Punjab. E a gente sempre encontrava, eu dizia bom dia, e ele também e tal. E um dia eu sentei do lado dele, ele falou, o que é que o senhor faz aqui? Eu falei, estudo na universidade, estou fazendo pós-doutorado, etc. Ele falou, mas o que é que o senhor estuda? Eu falei, eu estudo o modelo social da deficiência, etc, etc, etc. E eu perguntei, os senhores têm uma, um aporte social para esse tema muito interessante? Ele disse, o senhor que pensa? No Brasil não tem esse aporte social? Eu disse assim, tem, estamos lutando para a gente conseguir esse aporte social muito mais amplo. Ele disse, o senhor que pensa que aqui na Terra tem? Quem cuida da gente é Deus. E ele olhou para mim e eu fiquei impactado com essa resposta e eu fiz um homem segurando uma muleta e olhando para o céu. O mote, o princípio desse trabalho foi esse, né? E assim, com N outros elementos que conseguem, no meu modo de entender, dialogar com esse homem olhando para cima, que é destaque aqui do lado direito, né? O tema desse trabalho foi esse.
Pode passar, Dani. Esse terceiro trabalho foi sobre a subjetividade das pessoas com deficiência. Foi um seminário sobre a subjetividade, o que elas pensavam e tudo mais. E falavam de uma mulher que depois de um tempo teve deficiência. E aí eu fiquei impactado com a subjetividade. Falar do amor, falar das brincadeiras, do afeto e tudo mais. Eu realizei esse trabalho. Pode passar, Dani? Esse é um trabalho muito particularizado, porque ele diz respeito, num dos seminários, a gente discutindo as pessoas que ficaram para ou tetraplégicas, né? E quais as consequências disso. Então, eu fiz esse trabalho representando o corpo dessas pessoas. Acho que esse é um trabalho muito denso, muito difícil, assim, do ponto de vista de empenho para realizá-lo. Se vocês notarem, ela tem uma espécie de coluna vertebral no meio, tem alguns rostos e corpos misturados entre corpos e rostos. E foi um trabalho, assim, do lado direito, se vocês notarem também, parecem que tem grampos, efetivamente, nessa realização. E é um trabalho que eu realizei com base nessa temática das pessoas que sofreram um acidente e ficaram para ou tetraplégicas, né, nesse seminário. Então, esse é um dos trabalhos também realizados em Leeds. Acho que nós temos só esses trabalhos, né, Dani? Então, é isso que eu queria dizer a vocês desses trabalhos e apresentar um pouco. Muito obrigado. Vamos abrir para conversa, pessoal. Levantem a mão ou escrevam aqui no chat. Oi, Antes que... Quem está falando? é o professor Maurício. Maurício. Foi prazer, né? A Simone passou o convite ontem para a gente aqui. Caetano foi um dos nossos alunos ali no Colégio Piratini, onde fez o ensino médio dele. Eu só te dar um abraço, Caetano. Prazer te ver aí, seguindo essa vida de uma forma linda, tá bom? Parabéns, né, por toda a tua caminhada. Estamos colorados os dois, né? Então, assim, muito bom te ver nessa condição, assim, de estar progredindo, né? Fazendo todo esse trabalho lindo aí que está sendo mostrado aí pra gente, tá bom? A fala é bem curta, só para te dar um abraço, um beijo na Simone, na Cláudia, tá bom? Beijo, um abraço. Parabéns. A turma Tessituras, Facede URGS quer falar? Como é que a gente faz, pessoal? Tá fechado o microfone. E sabem, enquanto vocês vão arrumando o áudio da turma, a Ana Figueroa pode começar a falar um pouquinho, depois a gente volta para a turma, pode ser? Bom dia, pessoal. É uma alegria muito grande acompanhar esse trabalho de vocês. Eu pedi a palavra para parabenizar a iniciativa, mas, e particularmente que nem o Maurício, né? Primeiro dizer para a Elaine que eu sou uma admiradora do teu trabalho e do como que o acompanhamento ao Caetano fez muita diferença no desenvolvimento dele e no nosso convívio familiar, inclusive, né? Mas, particularmente, eu quero acompanhar aqui a iniciativa e como parte aí da família do Caetano. Primeiro dizer para vocês que o Caetano é um
um interlocutor impressionante para a vida da gente, né? Então, dá parabéns para ele, dá parabéns para essa dupla, né? Que provocou essa oportunidade da gente conhecer os desafios que significam uma sociedade inclusiva, né? Uma sociedade onde caibamos todos nós. Então, eu pedi a palavra mais para agradecer por todo esse acumulado que nos trouxe aqui hoje, né? E o comentar com vocês que aqui as pinturas, Crispim, que você trouxe para partilhar conosco, e essa partilha de que, no final das contas, é Deus que cuida de nós, né? Dessas contradições de sociedade que a gente vive, né? No final das contas, é essa sensação mesmo de desamparo diante dessas dúvidas, né? Que a sociedade nos impõe muitas métricas, né? E a gente não cabe nas métricas da sociedade, né? Então fica esse sentimento de desamparo mesmo, né? Que a gente recorre a uma conspiração cósmica a nosso favor, né? Se a gente está aqui, tem algo para além dessas métricas que vai nos ajudando. E eu acredito, né, que essa conspiração da Elaine com o Caetano para nos trazer essa oportunidade de conhecer aprendizagens do Caetano, a vida do Caetano, a partir de uma trajetória longa, faz parte dessa grande conspiração a nosso favor, né? Então, só tenho a agradecer a oportunidade. Era isso que eu queria. Obrigado. A turma conseguiu botar o áudio, será? Posso dar uma sugestão para a turma? Quem sabe alguém entra com o celular no link e aí faz por um celular a fala. Eles responderam que não, não sei exatamente. Estão tentando no celular. Enquanto o pessoal. Agora tem que tirar o som da turma, peraí. Foi. Estão me ouvindo? Sim, só que tá. Estão me ouvindo? Estamos. Tem eco. Tá. Então, meu nome é Richard, eu sou professor da Rede Municipal de Porto Alegre, eu ensino música, né? E eu estou, na verdade, aqui representando mais 59 colegas da primeira turma de especialização em educação especial aqui da URGS. E eu estou improvisando, então eu fiquei muito... Eu sou professor de música, como eu já falei, eu tenho turmas de teclado, né, aqui perto, inclusive eu vou convidar as pessoas, né, existe ensino público de música para pessoas da comunidade, né, mas o que eu quero dizer é que eu fiquei muito tocado pela fala do Caetano, né, eu fiquei muito feliz, né, porque eu tenho alguns alunos com síndrome de Down também que se desenvolvem lindamente nas aulas de música, né? Então mas eu posso falar. Vamos falar, eu não sei. Obrigado. Nós vamos passar para mais uma estudante. Obrigada, gente, pela paciência. Tudo bem. Bom dia, eu me chamo Aline. Eu não conheci o Caetano, foi um prazer conhecer ele, né? E ver o quanto ele consegue, assim, nos passar
toda essa alegria que ele tem, tudo que ele aprendeu e nas atividades dele também. E eu gostaria de fazer uma pergunta para ele, é possível? Ele está me ouvindo, né? Sim, tá aqui o Caetano. Caetano, eu sou coordenadora pedagógica numa rede Ai, e luto por a educação inclusiva de todos na minha escola. É uma caminhada ainda difícil, mas a gente está tendo muitas conquistas. E eu gostaria de te perguntar qual foi o momento no início da tua trajetória na escola, assim, as tuas primeiras vivências. Se tu tem, com certeza tu vai ter alguma lembrança que marcou a tua vida, assim, que tu carrega até hoje, nos teus primeiros dias na escola. Porque eu também sou professora de bebês e estudo muito, né, a relação do bebê, das crianças pequenas na escola nos primeiros dias. E então é isso, eu gostaria de saber de ti, assim, os teus primeiros contatos, uma lembrança que tu tenha, algo que marcou a tua vida na escola. hum, Contigo a palavra, Caetano. então, é, eu fiz é, uma ajuda fazer é, por exemplo, a Laís, ela gosta, ela gosta de ouvir música, ela gosta é, é, eu vou à casa a Laís depois e, e meu o café é quente. E ela gosta, a Laísa e eu tenho, e ela foi uma para a rotação. E Caetano, tu gostou de estudar na escola Piratini? Gostei. O que tu lembra de lá que tu gostava? Então, eu gosto de fazer tema de casa, né? E fiz de provas. E, Legal ver teu professor te escutando, hein, Caetano? Teu professor do gostei. Piratini, né? É, Muito legal. hum, e gosto da Liel e da Zambral e Maurício e gosto participar de câmara ano passado. Então, as melhores coisas foram os professores e professoras. Legal, Caetano. Tem mais uma pergunta aqui uma pessoa, o Homero, não está conseguindo erguer a mão. Quer falar, Homero? É o pai do Caetano. Ah, e depois a mãe do Caetano também está com a mão levantada. Será que a gente pode falar pela última vez e a última participação?
Pode ser. Depois a gente passa para os pais do Desculpa. Caetano, então. Isso, aí agradecemos. Olá, tudo bem? Bom dia. Eu sou a professora Tássia, da Sala de Recursos do Piratini. Eu não estava lá quando o Caetano estava, mas fiquei bem emocionada com os relatos dele. O professor Maurício também está aí, nosso colega. Então, em nome de todos os professores do Piratini, eu queria mandar um beijo muito grande e queria muito que ele voltasse lá um dia para poder me reencontrar lá na Sala de Recursos. Que falta que tu fez. Eu acredito, porque agora a gente está com quase 30 alunos lá de inclusão. Mas ainda é bem comentada a história do Caetano lá. É uma história que ficou como motivação para o nosso colégio. Então eu queria mandar um beijo para ele em nome, né, dos profs. E eu já compartilhei lá no grupo dos profs também. E todo mundo mandou beijo para ele. Homero. Desculpa, tu terminou? Sim. Ah, tá. Homero, por favor. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim. Bom dia, filho. Já está dando tchauzinho lá. Eu vou precisar sair em seguida, porque eu dirijo uma escola aqui em Brasília e nós estamos tendo um congresso conduzido pelos estudantes sobre as crises climáticas. Esse congresso foi pensado em março, em maio, a partir das enchentes aí no Rio Grande do Sul, e hoje nós estamos completando 161 dias sem chuva aqui nessa região. Mais 2 dias nós vamos bater todos os recordes de falta de chuva e queimadas aqui no Distrito Federal, Goiás, Chapada dos Veadeiros. Então, os estudantes são em torno de 600 que estão participando agora do Congresso, estão buscando soluções e apresentando soluções, e tem alguns representantes do governo aqui que vieram ouvir e aprender um pouquinho com os alunos. O segundo ponto, Crispim, te agradecer. Você não tem noção como rapidamente a forma como você passou os seus quadros me trouxeram algumas memórias e a angústia, né? O pessoal aí da educação especial. Eu sou diretor de uma escola com 1.100 alunos, 149 dos quais têm algum laudo de deficiência ou transtorno de desenvolvimento, e numa cidade extremamente fechada, pouco inclusiva, excludente e profundamente capacitista, e a gente tem trabalhado muito com essas questões e os desafios são muito grandes. A trajetória do Caetano, que infelizmente... pessoal lá do Piratini, eu sou muito fã de vocês, viu? O Caetano estudou muitos anos na escola que eu era diretor. O Piratini é muito melhor do que a escola que eu era diretor, tá? Então, eu trabalhava na rede privada e aprendi muito com o pessoal do Piratini. Quando o Caetano nasce, nós estávamos fora do Brasil. O Caetano nasceu na Argentina, e é só esse comentário que é o que me mobiliza até hoje. Quando o Caetano nasce, a gente é informado que ele nasce com síndrome de Down. Eu fui para a internet e li tudo que eu pude. Eu acho que passei 10, 12 horas na frente do computador, tudo que eu li tudo que eu podia saber sobre, que havia escrito nas redes sobre síndrome de Down. De tudo que eu li, algumas bobagens enormes, alguns artigos terríveis, mas de tudo que eu li foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Em Israel e nos Estados Unidos existiam, naquela época, existem até hoje, clínicas de cirurgia plástica para dissimular os traços das crianças com Down. Obviamente, você tem clareza quanto ao lugar onde estão essas clínicas, né? Na cultura judaica, qualquer tipo de
de deficiência, qualquer pessoa atípica, ela é julgada como produto do pecado da sua família, então precisa disfarçar isso para a família não ficar mal. E nos Estados Unidos, a cultura do loser, né? Uma criança com Down é um loser. Na mentalidade do American Way of Life, não há lugar. E aí começa o processo de aprendizado com o Caetano, com a Simone, com a Ana Cláudia, com a Elaine, com o Gerson, e com outras tantas pessoas que, de alguma forma, atravessaram e atravessam e fazem parte das nossas vidas. Eu sou educador há muitos anos, dirijo escolas há muitos anos, mas o Caetano foi o que me transformou, de fato, além de aprender a paternagem. Eu tenho um filho, Pedro, irmão do Caetano, mais velho, 16 anos mais velho que o Caetano, mas o Caetano foi quem me transforma efetivamente em educador. E a palavra inclusão, embora seja extremamente necessária, para mim ela já nem cabe, porque não é possível fazer educação que não seja inclusiva. Então, não há outra possibilidade. Inclusiva para todos e para todos. Então, meu filho, obrigado. Você me fez uma pessoa melhor. Crispim, você me moveu alguns sentimentos aqui. O meu irmão foi professor muito tempo na Universidade de São Carlos e fez doutorado lá na Unicamp, lecionou na Unicamp também. E atualmente ele está em Santa Catarina, na UDESC. Mas isso que eu estou participando, né? Louco para estar com meus alunos ali que estão discutindo o futuro do planeta. Mas vir aqui para ouvir vocês me faz sentir incluído. Que bom que existem pessoas, mulheres e homens, educadores e educadoras que podem fazer educação mesmo, né? E nisso o Freire, para mim, é uma referência absolutamente indiscutível, né? Eu, anteontem, estive num assentamento do MST aqui, nós temos um projeto, um assentamento que chama Irmã Dorothy, e nós estávamos conversando com alguns que conviveram com o Freire, apoiando o MST, e foi muito interessante ouvir algumas histórias de um homem que falava em educação inclusiva, mas é essa educação que eu acredito, educação para todos e para todas. Obrigado pelo privilégio. Filho, vou ter que sair, tá bom? Porque eu estou com meus anjinhos tudo lá, doido para me mostrar os trabalhos, e tem em torno, são 600 alunos, mas tem mais de 1.500 pessoas lá assistindo. Eu vim só para estar com vocês. Gente, obrigado, viu, Maíra? Obrigado por essa oportunidade, tá bom? Obrigada, Mário. Simone? Eu vou sair, tá, pessoal? Tá Bom bom, trabalho. Caetano? A gente conversa à noite, Caetano. Obrigado a todos, a todas, a todes. E como mãe, assim, como familiar, queria só pontuar, né, que o exercício de acolhimento, né, e de aprendizado é diário. E quero agradecer ao Crispim, né, pela beleza das obras e essa sensibilização que é tão necessária, porque como educadora, como pedagoga, formada na Faced URGS, e aqui o meu abraço, né, a todo o coletivo do Fórum pela Inclusão Escolar, que criou primeiro um programa de extensão, né, das tessituras na Faced, que hoje é um pós-graduação. Um abraço carinhoso a cada colega que está aí, né, num sábado pela manhã, buscando formação. Esse é um exercício também para a vida, né? E quero novamente, assim, agradecer ao Crispim, porque a, a arte, né, nos convida a esse outros olhares, né? E a vida é possível somente respirando, né?
e criando e produzindo arte. Então, a música, a dança, o teatro, as artes visuais nas suas diferentes manifestações, né, é fundamental para a gente seguir vivendo, porque navegar é preciso. Como dizia o poeta, né, viver não é nada preciso. E por que da sensibilização que o Crispim nos trouxe? Porque hoje nós temos que pensar se de fato, né, é a promoção da inclusão. Porque nós temos que pensar em qual sociedade, ou para qual sociedade, que modelos de sociedade, né, nós estamos promovendo a inclusão. E aqui o meu agradecimento, né, especial ao meu filho Caetano, né, que todos os dias, meu amado, né, nos faz refletir sobre isso. Educação para uma sociedade diferente dessa na qual nós vivemos. Educação para a diversidade, para o respeito às diferenças. Eu tenho hoje muitas dúvidas como pedagoga e educadora se nós devemos promover a inclusão, porque o que está em discussão é qual é o modelo de sociedade. E aí eu gostaria de trazer um pouco da história que não apareceu nas lâminas, porque o Caetano, com 7 dias, isso não é comum, em Rosário, na província de Santa Fé, na Argentina, ingressou num circuito de estimulação precoce oferecido pela Municipalidade de Rosário. Na época, era coordenadora pedagógica de um centro de dia, fazia um mestrado em Educação e Gênero na Universidade Nacional de Rosário, e no 5º dia, após ele haver nascido, eu fui visitada por uma assistente social que me ofereceu na maternidade Marte um serviço de estimulação precoce, que começava já na primeira semana de vida do bebê. No Brasil e na rede municipal de ensino onde eu trabalho, eu sou professora em Porto Alegre e nos últimos 10 anos trabalhei no Conselho Municipal de Educação como assessora pedagógica. No Brasil, nós começamos com 1 mês de vida, 3 meses de vida, na rede municipal de ensino, quando as crianças ingressam nas escolas de educação infantil, sejam da rede pública de Porto Alegre, ou sejam nas escolas de educação infantil parceiras da prefeitura. Então, há um período aí maior de ingresso, né, nesta rede de educação precoce, nesse serviço de educação precoce e psicopedagogia inicial, que eu posso dizer, sim, como mãe, como pedagoga, como educadora, que faz a diferença na vida dos viventes. O Caetano começou, então, esse processo com 7 dias de vida, sendo trabalhado por uma psicopedagoga e uma fonoaudióloga. E quando nós retornamos ao Brasil, eu e seu pai, o Homero, nós fomos trabalhar em Uruguaiana. Em Uruguaiana eu visitei várias clínicas e, inclusive, tive o desconcerto de descobrir, porque eu também sou formada em fisioterapia pelo IPA, primeiro cursei fisioterapia nos anos 80 e depois nos anos 80 pedagogia na URGS. E descobri que não havia nenhuma fisioterapeuta nas clínicas que eu visitei. Aí eu fui à PAI, por indicação de uma amiga, uma colega professora com quem eu trabalhava na rede metodista em Uruguaiana. O Caetano já tinha 4 meses de vida e na PAI eu encontrei uma equipe multidisciplinar. E o Caetano, durante os 3 anos, até o 4º ano, quando a gente retornou a Porto Alegre, ele fez um trabalho multidisciplinar na PAI em Uruguaiana, com uma fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional e psicopedagoga. Depois, em Porto Alegre, nós começamos todo um trabalho de acompanhamento como família e com ele no Centro Lídia Coriá, onde nós conhecemos a Ângela Gonzalez, fonoaudióloga, a Silvia Molina, psicóloga, depois a Maria Beatriz, psicóloga também, a Elaine, a Cláudia, fisioterapeuta, e já na pré-adolescência e adolescência, Caetano começou a trabalhar, então, com o psicólogo Gerson Pinho. Caetano estudou em Uruguaiana numa escola
comum, ursinhos carinhosos, a partir de 1 ano e meio. Ele aprendeu a caminhar e a correr nesta escola de educação infantil, Ursinhos Carinhosos, e corria muito. Eu me recordo depois, já estudando na educação infantil no colégio americano, toda vez que eu ia buscá-lo no final do dia, ele não queria ir embora da escola. E ele fugia, ficava correndo no pátio do colégio metodista americano, e eu correndo atrás dele. Era a nossa brincadeira de fim de tarde, era o nosso jogo, né, de final de tarde. Depois ele foi estudar no Colégio La Salle Santo Antônio, onde Homero trabalhava como professor e diretor. E ali ele aprendeu a ler e escrever, com o apoio da Elaine Milman, todo esse apoio, né, terapêutico que ele teve, e com a professora Rosa Wald, que usando uma abordagem interacionista, trabalhando com uma metodologia, né, derivada da psicogênese da língua escrita, fez um trabalho ao longo de 3 anos com ele. Então, no primeiro ano, ele foi promovido para o segundo ano, ele já identificava, né, alfabetos, signos e tudo mais, mas não fazia ainda aquela relação, né? No segundo ano, foi, né, entrando no nível do pré-silábico para o silábico, né? E no início do terceiro ano, lá por abril ou maio, né, ele teve aquele salto, aquele insight, né? E aí se alfabetizou no início do terceiro ano. A Elaine Milman recorda disso também, né? E teve esse apoio da Roswald, que era, pela equipe até da escola na época, muito questionada, porque ela era alfabetizadora, mas ela era professora do último ano da pré-escola do Colégio La Salle Santo Antônio. Mas ela tinha um vínculo, e aqui eu quero falar disso, do vínculo, para os nossos colegas educadores e educadoras que estão aí, né, participando deste momento. Ela tinha um vínculo muito bom com Caetano, ela tinha sido professora dele no último ano do Jardim de Infância na pré-escola, e como ela tinha essa formação e ela convergia, né, com a percepção, a concepção de trabalho da Elaine com a minha, né, como mãe também e educadora, nós apostamos nesta relação, nesse trabalho com a Roswald, e ela realmente, né, utilizando dessa metodologia, ela conseguiu, né, ao longo de 2 anos, fazer esse trabalho, junto com as professoras regentes do primeiro, segundo e terceiro ano, né? E foi bárbaro ver esse processo. Isso é muito importante porque muitas vezes as pessoas questionam, né, o porquê da progressão continuada nos anos iniciais. E aqui eu estou falando como pedagoga. Não é somente os que têm algum transtorno global de desenvolvimento, síndrome de Down, transtorno espectro autista ou qualquer outro, né, que talvez tenham dislexia e coisa e tal, descalculia dificuldades no processo de alfabetização. Muitos alunos e alunas nossas, né, das classes populares, por uma série de questões, histórias de vida, também têm, né, esses comprometimentos, ou têm suas dificuldades no processo. Então, pensar os anos iniciais como um grande bloco pedagógico, né, no qual o processo de alfabetização é contínuo, não é interrompido, né, com uma repetência, né, com uma reprovação, uma coisa do tipo, é muito importante. No país hoje a gente está trabalhando com a ideia dos 2 anos, né, o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental. Até um tempo atrás se pensava no bloco pedagógico dos 3 anos, né? E foi nesse período aí do bloco pedagógico dos 3 anos que o Caetano se alfabetizou. Eu poderia dar um exemplo do meu sobrinho, que é advogado, um cara de 42 anos, que ele também não se alfabetizou no final do primeiro ano, ele se alfabetizou no início do segundo ano. Mas na sua época ele foi reprovado. E ele teve que repetir o primeiro ano para se alfabetizar. Então fica aqui também, tá, essa reflexão para a gente pensar como é importante esse trabalho continuado. E quais, né, nós refletimos quais as concepções e metodologias, né, que nos movem no trabalho. Isso é muito importante. Para além do paradigma da inclusão. Porque sim, nós temos que pensar que sociedade é essa, na qual nós queremos ser inclusas, inclusos, ou queremos incluir nossos filhos e filhas. Eu acho que o paradigma está
mudando. Novamente, eu quero agradecer a Associação Psicanalítica de Porto Alegre por esse belo programa e projeto. O vídeo de abertura dessa manhã também muito me sensibilizou. Quero agradecer a Elaine Newman, né, pelo convite, pela mediação, pela articulação, né? Sigamos nessa caminhada, que muito temos que aprender e construir juntos. Crispim, novamente, muito obrigada, querido. E Caetano, parabéns, cara. Parabéns, tu é o cara. Maurício, uma alegria te ver. Um abraço aí a todos os colegas do Colégio Estadual Piratini. Obrigada, desculpem se eu me estendi. Obrigada, Simone. Eu queria trazer, não sei se vai ter mais gente para falar, mas eu queria trazer que o Museu das Memórias Impossíveis vai trabalhar mais ativamente nesse tema das deficiências, de uma cultura inclusiva no ano que vem, justamente porque o Crispim tá tímido hoje, né? Ele tá mais quietinho, mas o Crispim, ele gosta de conversar também. A gente está fazendo uma coleção no museu com as obras dele e trabalhando o que ele nos conta de cada obra. E as obras, vocês viram, né? Elas são incríveis, mas também tem muitas histórias, porque ele pinta o que ele escuta, né? Não o que ele vê. Na maioria das vezes, né, Crispim? E ele traz questões que são importantes para a gente trabalhar, que nunca vai ser numa vez só, mas como a sexualidade, enfim, as dificuldades de cada um. E nesse caminho com o Crispim, que a gente vem trabalhando aqui no museu, a gente tem falado com várias pessoas. A gente conversou com uma pessoa que é do Vidas Negras com Deficiência Importa, mães de pessoas com espectro autista, enfim, familiares, pessoas que se sentem com essas questões. A gente vem escutando, a gente trabalha muito com testemunho. Então, no ano que vem, esse ano a gente trabalhou com a questão da ditadura militar no nosso GT, então segunda-feira do mês, às 9 da noite, a gente tem um trabalho com a ditadura para descomemorar os 60 anos do golpe militar, mas no ano que vem a gente vai usar esse espaço para trabalhar a questão da deficiência. Então, já vou convidar vocês para esse momento no ano que vem. Agora eu reabro a palavra para todo mundo. Posso fazer uma pergunta para o Crispim? Vai lá, Elaine. Então, eu queria saber o quanto o teu filho Crispim se influencia pela tua arte, como é que ele interage com as tuas produções? Essa é uma pergunta, Elaine, assim, que eu tenho que te dar um contexto, né? Ele tem uma coisa interessante, o Felipe faz um ateliê, eu sou do Conselho da Fundação Síndrome de Down, aqui do lado da minha casa em Campinas, eu moro no bairro, em Barão Geraldo, de um lado a Unicamp, de outro lado a Fundação Síndrome de Down. E eu e a Lenir, a gente esteve no Canadá em 2008, visitando uma fundação chamada Nina Haggerty, em Edmonton, no estado de Alberta, e a gente queria montar um ateliê onde os familiares e as crianças e todas as pessoas, inclusive a comunidade, pudessem fazer parte. Então, eu tenho uma edícula no fundo do quintal, que eu brinco, não é edícula, eu brinco que é ridícula, porque ela é minúsculazinha, às vezes. Então, eu faço as minhas coisas lá e o Felipe às vezes vai lá ver, ele não gosta muito não. Eu chamo ele, não, prefiro ver meus filmes, ele fala. Não, Felipe, mas vamos lá. Não, 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 vou ver meus filmes. Ele vai ver filmes. E um dia, eles que entrou no ateliê e o pessoal botou uma tela para ele pintar. Ele falou, meu pai, peixe. Meu pai, peixe. E foi lá e fez um peixe em 2 minutos.
segundo a professora. E eu achando que ele estava no filme, mas ele fica de olho também, mesmo que de rabo de olho, naquilo que eu faço. E eu faço muito peixe, uma coisa que eu gosto de fazer. E ele vai lá e faz. Então, eu acho, Elaine, respondendo ao que você me pergunta, ele fica de rabo de olho, sabe? Ele prefere ficar de olho nos filmes dele e tudo mais, mas de canto de olho ele vê o que eu faço. Às vezes ele dá sinais que o canto do olho é um olho seguramente. Entendeu? É mais ou menos isso que ele faz. Obrigada, Crispim. Mais alguém, pessoal? Lembrando que a gente vai seguir, né, nessa temática, é só o início. Então, fica aí também a nossa... Vocês podem acessar o nosso site do museu, né, Museu das Memórias Impossíveis, e o nosso canal do YouTube tem todos os nossos eventos, estão lá. Então, acho que ficamos por aqui hoje, é isso? Maíra, eu só queria dar um recado final. Claro. Assim, nós da Fundação Síndrome de Down estamos construindo para 2025 um congresso internacional sobre síndrome de Down, com vários convidados. E aí eu vou notificar você, Elaine, ou todas as pessoas, enfim, que se interessam por esse tema, na medida em que a gente ainda está na construção, está tentando conseguir verba junto ao Ministério da Saúde, junto ao PRONAS, mas eu aviso vocês qualquer novidade sobre esse tema e que seguramente vai acontecer em 2025. Só queria notificar para vocês que a gente está organizando e eu acho que dessa vez sai. Por conta da pandemia, uma série de outras coisas, não foi possível, mas acho que o ano que vem sai. É isso que eu queria notificar vocês. Ótimo, Crispim, também é um bom momento da gente fazer uma rede aqui, né, entre todos. Obrigada. Ah, Maurício. Ligeirinho só, porque uma surpresa tácita aí no evento agora, acho que está na FACED, né? Então, não estou mais diretor do Colégio Piratini, mas quero dar uma palavra, porque eu assumi na prefeitura como professor e me dispensei do cargo. Estaria eleito até o final de 2024, né, mas não sou mais, mas estou no Colégio Piratini. Quer dizer, assim, que a gente aprendeu muito mais com o Caetano do que ele possa, né, ter aprendido conosco. E, assim, uma caminhada linda de ser visto, né? A Tássia, que estava falando um pouco. Tem um barulho aqui, meu filho está aqui por perto, tá? Então, me perdoem, porque... E o que eu diria, assim, a Tássia, não sei que interação que ela tem com o Caetano, mas outras pessoas atenderam o Caetano no Pratinino, mas ela é digamos, entre aspas, uma aquisição Pratini, assim, maravilhosa, né? Então, uma pessoa que trabalha muito bem na educação inclusiva, está fazendo um sucesso enorme. Então, em nome do Colégio Pratini, Caetano, Simone, Cláudio, quero agradecer pela tua passagem por ali, né? E ter nos proporcionado tanto aprendizado quanto nos proporcionou, tá bom? É isso que eu tinha para dizer, tá bom? É isso. Obrigado. Então tá, gente. Bom sábado e seguimos juntos. Obrigada, Caetano. Obrigada, Elaine. Obrigada, Crispim. Foi Obrigado, Maíra. uma ótima Obrigado a manhã. todos vocês. Obrigada, gente. Obrigado a vocês. Foi um prazer, uma alegria. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, pessoal. Bom dia. Muito bom, obrigada. Tchau, até mais. Obrigada.